Boa noite, amigos e amigas. Vamos fazer o nosso mais um vídeo, né, sobre a nossa formação teológica católica. E hoje nós vamos abordar um assunto que nós vamos celebrar na quarta-feira, nós católicos, né? Quarta-feira, agora dia 8, tem uma festa muito bonita na igreja, a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre isso. O que é esse dogma, né? O que é um dogma, quais são os dogmas marianos. Nós vamos centrar hoje no dogma da Imaculada Conceição. Por que a igreja diz que Maria ela é concebida sem pecado, tá bom? Então, nós vamos explicar sobre isso, tá joia? Vamos primeiro rezar, pedir a Deus para que abençoe essa nossa aula, para que a gente possa, tudo que for falado aqui, a gente possa, o Espírito Santo possa nos dar entendimento, né, para que a gente possa conseguir pegar as coisas, né, de Deus que a igreja nos propõe aí como revelação, tá bom? Vamos só começar rezando, como a gente faz sempre, para poder tudo ocorra, né, para a vontade de Deus, né, para a edificação da igreja, para a salvação das almas, né, tudo seja para a glória dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da Imaculada, né? A Virgem Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite para todos. Agora sim, já rezamos, já nos encomendamos a Deus. Então vamos à nossa aula de hoje. No nosso primeiro vídeo, né, ficou um pouquinho escuro aí, a gente providenciou aí uma lâmpada aí para ver se fica melhor, né? Não é o ideal ainda, mas mais para frente a gente vai providenciar uma lâmpada ainda mais forte, mas eu creio que já deu para dar uma melhorada aí, né? Me falaram que a outra ficou escura, eu também achei. Agora eu já estou achando que está mais claro, acho que vocês já estão podendo me ver melhor. Até a minha blusa aí ó, já está aparecendo melhor. Né? Então eu acho que já deu uma melhorada, mas nós vamos melhorar mais ainda, tá? Eu coloquei lá em cima a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque a Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição. Muita gente não sabe disso, tá? Muita gente não sabe. Os católicos não sabem que Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição, só que ela foi jogada no rio e ela, pelo lodo, né, quando ela foi encontrada, ela ficou negra, mas ela é branca, né? Ela é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Os caras estão com as mãos assim, né, igual Nossa Senhora. Né? Então, Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, né? Porque ela foi encontrada lá no Rio Paraíba, lá em 1717, tá? Então, eu coloquei lá a Nossa Senhora lá para nos acompanhar nessa noite, tá bom? Então, gente, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu quero agradecer às pessoas que me solicitaram aí pelo vídeo, que gostaram do primeiro vídeo. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus e depois as pessoas que me mandaram aí felicitações aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
e continue aí prestigiando o canal. Passem para frente, por favor. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, peça para outras pessoas se inscreverem, para poder, quanto mais inscritos a gente tiver, né, mais o canal cresce e a gente quer evangelizar. O intuito do canal é esse, gente. Levar formação católica, tá? Para aquelas pessoas que não têm um conhecimento da fé católica, aqueles que, né, só ficaram lá na primeira comunhão e no crisma, não é verdade? E também que a palavra de Deus possa, vamos dizer assim, Jesus falou, né, pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Então, que a gente possa, então, levar aquelas pessoas que ainda não conhecem, né, Jesus e não conhecem também a doutrina da igreja, tá? Que para nós católicos, né, é a igreja que Jesus fundou, né, sob Pedro e os apóstolos, ok? Então, gente, eu agradeço mais uma vez e peço aí a colaboração de todos aí para me ajudarem aí no canal, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, tá joia? Então, quarta-feira, dia 8 de dezembro, a Igreja Católica ela celebra uma festa muito bonita, que é a festa da Imaculada Conceição. Não é feriado, mas é dia de preceito, tá? Aquele que é católico e que pode ir à missa, pode ir à igreja, deve ir à missa nesse dia, tá? Tem missa de manhã e tem missa à noite nas paróquias, tá? Eu, como sou da São José do Avaí, tem missa às 7h30 da manhã e às 19 horas, tá? Então, já vou fazer aqui o meu peixe, né? O povo fala, né? Vou vender o meu peixe aqui. Então, eu já convido aqueles que quiserem estar conosco às 19 horas, vai ter a missa de Nossa Senhora e depois o padre Luiz Carlos vai ligar a árvore de Natal e as luzes da igreja, né? Estamos já no advento, já nos preparando para o Natal. Então, vai ficar muito bonito. Todo mundo sabe que eles têm muito bom gosto lá, a árvore fica muito bonita, as luzes. Então, quem puder nos prestigiar lá, será um prazer. Primeiro, a missa, que é o mais importante. Depois a gente vai lá ver a inauguração da árvore lá e das luzes de Natal. Tá bom? Então, gente, vamos para a nossa aula então, em si de hoje. Tá? Então, o dogma da Imaculada Conceição, primeiramente, o que é um dogma? Primeira coisa que a gente tem que explicar aqui. O que é um dogma? A palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade de fé proclamada pela igreja, tá? Então, a gente tem vários dogmas. Por exemplo, a Santíssima Trindade é um dogma de fé. É uma verdade de fé. Entenderam? Os sacramentos, os 7 sacramentos, é uma verdade de fé. O credo que a gente reza em toda a missa, né, principalmente aos domingos, o credo são 12 artigos, são 12 dogmas, né, que contêm a nossa fé. Inclusive, eu vou fazer, se Deus quiser, um vídeo aqui sobre o credo. Né? Quais são os 12 artigos do credo? Muita gente, às vezes, não sabe. Reza o credo, né, que é muito importante rezar, uma oração muito forte, até de exorcismo, muita gente nem sabe disso. É uma oração de exorcismo. Né? Antigamente, o povo falava cruz credo. Por quê que as pessoas falavam cruz credo? A cruz, né, fazia o sinal da cruz e rezava o credo. Por isso essa expressão, cruz credo, para se espantar o mal. Então, quando tinha uma coisa ruim, né, a pessoa estava sendo afligida pelo mal, ela fazia o sinal da cruz e rezava o credo. Olha a importância dessa oração. Tá? Por quê? Porque são as verdades da nossa fé. Inclusive, é usada também em exorcismo. Né? Os padres exorcistas, eles usam o credo, eles rezam o credo para afugentar o demônio. Então, o credo é um dogma de fé. E também temos dogmas em relação a Jesus, temos vários dogmas, né? E sobre Nossa Senhora, que é o nosso assunto de hoje, a igreja tem 4 dogmas, 4 verdades de fé sobre Maria. Eu vou citar os 4 aqui, mas hoje eu vou ficar somente no dogma da Imaculada, que é o que nós vamos celebrar no dia 8, tá? Mais para frente eu quero fazer aqui um vídeo sobre os outros 3, né, que são 4, e também as outras devoções a Nossa Senhora, que eu vou colocar aqui rapidamente aqui, só para vocês entenderem. Eu não vou abordar tudo hoje, que não vai dar tempo. Hoje eu vou ficar só na Imaculada, mas só para
para quem me acompanha aí já se familiarizar com o que eu vou dizer aqui, tá? Por exemplo, os 4 dogmas marianos. Quais são as 4 verdades de fé que a igreja proclamou, tá? A igreja só proclama um dogma, gente, quando há alguma dúvida de fé. Quando, por exemplo, alguém questiona, isso aí é uma verdade de fé? Então a igreja, para ensinar os seus fiéis, ela vai e proclama um dogma. Por exemplo, rapidamente, da Santíssima Trindade. Houveram dúvidas no começo da igreja de pessoas católicas mesmo, bispos, até mesmo padres, né, que duvidavam da Santíssima Trindade, né, duvidavam que Jesus fosse Deus e que o Espírito Santo fosse Deus. Então a igreja proclamou o dogma da Santíssima Trindade, né, que eu vou fazer também aqui um vídeo sobre isso. Tá? O que quer dizer essa Santíssima Trindade? Então, a igreja diz, não, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? E mesma coisa é Nossa Senhora. Então, quando alguém questionava alguma coisa, a igreja vai e proclama um dogma de fé para os católicos, para que eles não tenham mais dúvidas de fé. E sobre Nossa Senhora, quais são os dogmas de fé? O primeiro dogma que a igreja proclamou sobre Nossa Senhora, lá no começo da igreja, nos primeiros séculos, foi a maternidade divina, ou seja, Maria é mãe de Deus. Tá? Vou falar assim rapidamente, tá? Que hoje eu vou ficar na Imaculada. Tá? Quer dizer que Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus, como eu já expliquei. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Tá? Esse é o primeiro dogma. O segundo dogma, da virgindade perpétua de Maria, ou seja, Maria foi virgem antes de ter Jesus, durante o parto e depois do parto, tá? Se Deus quiser, nós vamos fazer um vídeo sobre cada um desses dogmas, aí nós vamos poder explicar melhor, tá? Eu só estou dando uma visão geral aqui. Então, Nossa Senhora, para nós católicos, ela é virgem, por isso que a gente chama a Virgem Maria, tá? Por quê? Para nós, ela foi virgem antes, durante e depois de ter Jesus, tá? Aí tem todo o fundamento aí que eu não vou falar aqui agora, tá? O terceiro dogma é o que nós vamos ver hoje, que é o da Imaculada Conceição, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que é a nossa aula de hoje. E o quarto dogma é da Assunção de Nossa Senhora ao céu, que está ligado ao dogma da Imaculada, tá? Como ela não teve o pecado original e nem o pecado pessoal, ela foi elevada por Deus ao céu de corpo e alma. Esse é o quarto dogma, tá? Então, esses 3 dogmas que eu não falei aqui hoje, nos próximos vídeos aí, se Deus quiser, tá? Eu vou aí falar sobre os outros dogmas de Nossa Senhora. Hoje eu vou ficar só na Imaculada, porque dia 8 agora é o dia da Imaculada Conceição, tá? Então, repetindo. Maternidade divina, mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Virgindade perpétua, antes, durante e depois do parto. Imaculada Conceição e Assunção ao céu, tá? De corpo e alma. Foi levada por Deus para o céu de corpo e alma, ok? Além dos dogmas marianos, a igreja tem as devoções. Aí já não é um dogma de fé, mas pertencem a, vamos dizer assim, a igreja crê também, né, nessas, vamos dizer assim, nessas devoções marianas, tá? Mesmo não sendo um dogma proclamado, mas a igreja também crê. Por exemplo, Maria, mãe da igreja, não é? Porque se ela é mãe de Jesus, ela é mãe da igreja, né? Porque Jesus é o chefe da igreja. Se ela é mãe da cabeça, que é Cristo, ela é mãe do corpo, que é Jesus, não é? Que é a igreja, perdão. Se ela é mãe de Jesus, que é a cabeça, ela é mãe da igreja, que é o corpo de Cristo, tá? E tem muitas devoções marianas, né? Medianeira de todas as graças, né? Rainha do céu e da terra. Se Deus quiser, depois eu posso abordar, né, todas essas devoções aí, fazer uma explicação aí sobre todas essas. Tudo, gente, tem uma explicação, tudo tem um sentido. A igreja não coloca nada de qualquer maneira. Ah, vamos colocar isso aí de qualquer jeito. Não, tem uma explicação. A igreja estuda teologicamente tudo, e não só sobre Maria, mas sobre Jesus, sobre Deus, sobre os outros personagens sagrados da Bíblia, tá? Então a igreja ela nunca coloca um dogma ou uma devoção sem antes ter estudado muito. A igreja já tem 2000 anos que ela estuda. Tem muitos teólogos sérios, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, um dos maiores teólogos da igreja, que é o Papa Bento XVI, né? O Papa Emérito, né?
É um dos maiores teólogos da igreja, entendeu? Então, quer dizer, ele tem doutorado em teologia. Então, o Papa Bento, ele é um homem muito... Ele escreveu vários livros, não só sobre Maria, mas sobre os outros, sobre Jesus. Ele tem vários livros escritos sobre Jesus. Então, a igreja, ela não inventa nada, não. Ela estuda para poder nos falar. Né? O próprio São João Paulo II também, que falou muito sobre Nossa Senhora, né? Papa João Paulo II, ele falou muito sobre Nossa Senhora. E ele é um grande teólogo, né? Ele escreveu vários livros sobre Nossa Senhora, sobre a igreja, sobre Jesus. Então, eles são teólogos mesmo, entendeu? A igreja estuda mesmo sobre essas verdades de fé para nos ensinar, tá bom? E por isso que a gente, antes de sair falando alguma coisa da igreja, a gente deve primeiro entender por que a igreja está falando. Porque muitas vezes nós católicos questionamos a igreja, mas nós procuramos estudar, nós fizemos uma teologia, nós estudamos para poder falar que a igreja está errada. Muitas vezes o Papa fala alguma coisa, as pessoas ficam questionando, não é? Então, quer dizer, que as pessoas de fora questionem, tudo bem, a gente entende. Agora, um católico ficar questionando aquilo que a igreja ensina, então vamos estudar primeiro, para poder depois aí sim, a gente pode fazer algum questionamento. Tá bom? Então, e da onde que a igreja tira isso? Tá? Os teólogos da igreja, da onde que ela tira essas verdades de fé? Ela tira da chamada revelação divina, tá? Que eu também quero fazer aqui um vídeo aqui sobre isso. Como que Deus se revela? Deus se revela pela tradição e Deus se revela pela Bíblia, pela Sagrada Escritura. Isso é importante a gente entender. Tá? Nós, católicos, nós temos duas fontes da revelação. A tradição e a Bíblia. Tá? Os irmãos protestantes, né, que nós chamamos de evangélicos, eles só têm a Bíblia, eles não creem na tradição. Então, a revelação para eles é só a Bíblia. Para nós católicos, não. Tá? Por quê? Porque a igreja entende que a tradição vem antes da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento. Claro que o Antigo Testamento já tinha sido escrito. Mas quando a igreja começou, só existia o Antigo Testamento. Tá? Então, antes do Novo Testamento, a igreja pregava tudo o quê? Oralmente. Isso é a tradição. É aquilo que Jesus e os apóstolos pregaram e que não foi escrito. Até porque, gente, Jesus não escreveu tudo na Bíblia, tá? Tá bem claro lá no Evangelho de São João, tá? Ali no finalzinho do Evangelho de São João. Jesus não escreveu tudo, ok? Então tem muita coisa que Jesus fez e Jesus fez e pregou, os apóstolos pregaram, que não foi escrito. Naquela época era muito difícil escrever. Se escrevia em pele de carneiros, né, em papiros, né? A própria Bíblia mesmo, os originais da Bíblia, a gente não tem mais. O que nós temos são cópias dos originais. Mas não quer dizer que não seja verdade o que está ali. É verdade. Agora, muita coisa daquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, não foi escrito. Então, se não foi escrito, está onde? Está na tradição. Entenderam? E para nós católicos, quem que interpreta a Bíblia e a tradição? É o magistério da igreja, tá? Ou seja, o Papa e os bispos, tá? Por quê? Porque eles têm o que a igreja chama de sucessão apostólica, tá? Se você pegar o seu bispo e o Papa, se você for voltar no tempo, vai chegar lá nos apóstolos. Nós sabemos que o Papa ele é sucessor de Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos, tá? O Papa, o São Pedro morreu e foi elegendo, né, novos papas, né? São mais de 260 papas que a igreja já teve. A igreja nunca ficou sem um papa. Então eu também vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando a igreja proclama um dogma, só o Papa pode proclamar um dogma de fé, porque foi Pedro quem ouviu de Jesus lá. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Como no céu não pode ser ligado nada errado em termos de doutrina, então só o Papa pode dizer, não, isso é um dogma de fé, tá? Então, se o Papa não autorizar, não se pode proclamar um dogma. Então, todos os dogmas que nós cremos, o Papa tem que dar o seu aval, logicamente, inspirado por Deus. Lógico que não é ele, não é? Eu decidi proclamar um dogma. Lógico que não é assim. Né? É Deus, né, o Espírito Santo, né, através dele, quem nos coloca esses dogmas de fé,
como Jesus falou lá, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu, né? Como eu expliquei aqui, tá bom? E um dos dogmas, né, é o da Imaculada Conceição, entenderam? Por que que a igreja proclamou esse dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora? O que é a Imaculada? O que quer dizer essa palavra? A palavra imaculada quer dizer sem mancha, sem pecado, tá? Então quer dizer o quê? Que a Virgem Maria, ela foi concebida sem pecado original e ela não teve também pecados pessoais. Vamos entender. Todos nós nascemos com o pecado original, todos, todo ser humano, toda pessoa que é humana, ela nasce com o pecado original. Está lá no Salmo 50, né? A Bíblia já diz, eis que eu nasci na culpa, ou seja, no pecado. Mas eu nasci criança, como é que eu vou ter pecado? Mas não é o pecado pessoal, é o pecado original, que nós nascemos com ele através de Adão e Eva. Nós recebemos ele dos nossos primeiros pais, ou seja, Adão e Eva. Tá? Então, toda criatura humana, ela nasce com o pecado original, que só é apagado no batismo. Por isso que a gente batiza criança, nós católicos, tá? A única coisa que apaga o pecado original é o batismo, entenderam? Então, por que que a Virgem Maria, né, não teve o pecado original? Por quê? Vou explicar. As duas pessoas que a igreja ensina que não tiveram pecado original, Jesus e Maria. Somente esses dois, tá? Todos os outros humanos tiveram o pecado original, nasceram com o pecado. São José, todos os santos, né? Todas as pessoas, né? Todos. A igreja ensina que tiveram pecado original, tá? E tiveram pecados pessoais. Por isso que quando a gente morre, o nosso corpo se decompõe. Por quê? Por causa do pecado original, exatamente. Mesmo após o batismo, fica o que a igreja chama de concupiscência da carne, ou seja, a tendência ao pecado. Isso é o quê? É do pecado original, tá? Que eu também quero fazer aqui um vídeo também sobre o pecado original, tá? Que está lá no Gênesis capítulo 3, né? É só vocês lerem lá o Gênesis capítulo 3, que vocês vão ver lá o que é o pecado original. E eu vou explicar aqui, vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Todo o mal que existe no mundo, gente, é consequência do pecado original, entendeu? Então, por que que Jesus e Maria não tiveram esse pecado? Jesus, obviamente, porque Jesus é Deus. Deus não pode pecar e não pode ter nenhum tipo de pecado. Então, logicamente, que Jesus, né, não teve o pecado original e não teve nenhum pecado pessoal. A Bíblia é bem clara, lá na carta aos Hebreus, né, no capítulo 4, versículo... Não me lembro agora o versículo de cabeça, mas depois eu posso procurar aí e deixar aí nos comentários aí. Entendeu? A carta aos Hebreus vai dizer, eis, né, que Jesus viveu tudo que nós vivemos, que ele era homem, né, menos o pecado. Por quê? Porque além de ser homem, ele era Deus, né? Então, obviamente, se Jesus é Deus, ele não pode ter tido nem o pecado original e nem o pecado pessoal. E a Virgem Maria, ela não teve o pecado original e não cometeu nenhum pecado por ser a mãe de Jesus. Entendeu? Se ela foi a mãe de Jesus, ela não poderia ter o pecado original. Porque se ela tivesse o pecado original, passaria para Jesus. Entendeu? Entenderam a lógica? Então, o que Deus fez? Preservou Maria do pecado original e também do pecado pessoal. Por quê? Para ela ser a mãe do Verbo de Deus encarnado. Porque a gente tem que entender que Deus ele não pode habitar no pecado. Deus é santíssimo. Né? A Bíblia diz, Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. E a carta aos Hebreus também diz, lá no capítulo 12, versículo 14, né? Sem ser santo, não se pode entrar em comunhão com Deus. Entendeu? Então, se a Virgem Maria tivesse o pecado original, ela não poderia ser a mãe de Jesus, porque Jesus é Deus, entendeu? Então, a igreja ensina, aquele ventre sagrado que o Filho de Deus, né, esteve ali durante 9 meses, não poderia ser manchado pelo pecado de Maria, entendeu? Por isso que ela não tem o pecado. Agora,
a igreja ensina que a Imaculada Conceição de Maria não é uma coisa que é mérito dela, não. Não é ela que teve o mérito. O mérito é de Cristo. Através da paixão, morte e ressurreição de Cristo, não é? Foi aplicado a Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. Mas aí você poderia me perguntar, mas o que Jesus fez lá na cruz não foi depois que ele nasceu? Depois que ele esteve no ventre de Nossa Senhora? Sim, mas para Deus não existe o tempo. O que para nós é passado, presente e futuro, para Deus é tudo presente. Para Deus não existe o tempo. Eu já expliquei sobre isso, né? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Entendeu? Para Deus tudo é presente. Então, como Deus é onisciente, já sabia que Jesus ia, né, morrer e ressuscitar, ele já aplicou a Maria dela ser imaculada. Deu para vocês entenderem? Porque para Deus não existe o tempo. O tempo existe para nós, mas para Deus não existe o tempo. Entenderam? Então, Maria é como se fosse, a igreja ensina, é como se ela fosse vacinada como o pecado. Né? Nós não, nós temos o pecado original. Então, para a gente poder se livrar dele, a gente precisa do batismo, não é verdade? Maria não, Maria ela foi vacinada. Vou dar um exemplo aqui. Quando você, como existe uma doença, por exemplo, a pandemia do Covid, não tem aí a pandemia do Covid? Você pode pegar o vírus de duas formas, não é verdade? Tomando algum remédio, alguma medicação, quando você já pegou o vírus, não é verdade? Se eu já peguei o vírus, eu tenho que tomar alguma coisa, um remédio, alguma coisa para poder combater o vírus, que eu já peguei. Não é? Isso foi o que aconteceu com nós, seres humanos. Tá? Maria não. Maria é como se ela fosse vacinada para não pegar a doença. Deu para vocês entenderem qual é a diferença de Maria para nós, seres humanos? Mas por quê? Porque ela é melhor? Não, ela mesma diz, né? Eu sou a mais, né, humilde das criaturas, não é? Mas por quê? Porque ela foi aquela que foi escolhida para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é Deus. Deu para vocês entenderem? Então, quer dizer, Deus, nenhum de nós aqui pôde escolher a mãe e o pai, não é verdade? Nós tivemos aqueles pais, pai e mãe que Deus escolheu para nós, não é? Já Jesus não. Jesus escolheu a mãe que ele quis e o pai que ele quis. E ele escolheu a melhor, não foi? Então, o que ele fez? Ele preservou a mãe dele de pecar e do pecado original para que ele pudesse, né, habitar aquele ventre sagrado. Deu para vocês entenderem? É muito fácil de entender, gente. Só não entende realmente quem não quer, tá? Porque é muito fácil a gente entender essa lógica de Deus, não é? Porque se a gente acreditar que Maria teve o pecado original e teve pecado, então a gente crê, então, que Jesus também teve pecado e que Deus peca. Porque se a gente crê que Jesus é Deus, né, que Deus não peca, né, então como é que ele vai habitar um ventre de uma mulher pecadora? Então não tem muita lógica, né? Então o que Deus fez? Não, essa mulher aqui eu não vou deixar o pecado tocar nela, porque ela vai ser a minha mãe, né? Então por isso que Jesus não deixou que Maria tivesse o pecado original e não tivesse nenhum outro tipo de pecado. Por isso que a igreja chama de, né, a Santa Virgem Maria. Entendeu? Por quê? Porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Tá bom? Então, gente, aí eu expliquei a questão teológica, tá? Por que a igreja proclamou o dogma, tá? Então, agora eu quero colocar aqui os fundamentos que a igreja colocou para que Maria, então, fosse, né, a Imaculada. Por exemplo, eu quero colocar aqui, Maria, ela é a nova Eva, tá? Por quê? É fácil de entender. Deus, lá no começo do mundo, ele criou o homem e a mulher, não é verdade? E ele chamou o homem de Adão e a mulher de Eva, não é verdade? Lá no paraíso. Lá no Gênesis, né? No capítulo 1º, 2º e 3º. Aí, Adão e Eva tinham comunhão com Deus, não é verdade? Eles tinham aquela comunhão com Deus, não é? E eles perderam essa comunhão lá, está lá no Gênesis 3, porque eles cometeram o pecado original, né? Eles desobedeceram a Deus, ouviram o demônio, não é? A serpente, representada ali
o demônio representado pela serpente, e eles foram expulsos do paraíso, não foi assim? Então, a igreja nos ensina que Adão tem que ser restaurado em Cristo e Eva restaurada em Maria. Entenderam? Assim como a Bíblia fala que Jesus é o novo Adão, a igreja diz que Maria é a nova Eva. Deu para vocês entenderem? Reparem o seguinte, aquela oração que a gente faz da Ave Maria. Ave Maria, não é? É a primeira frase que a gente faz. Ave, de trás para frente, significa o quê? Eva. Acho que vocês nunca perceberam isso, né? Mas percebam, notem isso. Ave cheia de graça. A palavra ave, de trás para frente, significa Eva. Ou seja, Maria é a nova Eva. Entenderam? Aquela Eva lá, do Gênesis, pecou, não pecou? E a Bíblia fala que Eva era a mãe de todos os viventes. Fala lá no Gênesis. Podem ler lá no Gênesis. Então, quer dizer, essa mãe, que era Eva, né? Ela perdeu esse direito, porque ela pecou. Ela levou todos nós, vamos dizer entre aspas, né? Para o inferno, né? Que Jesus teve que vir para poder nos resgatar, não é verdade? Então, a nossa mãe agora não é mais a Eva. A nossa mãe agora é a nova Eva, a Virgem Maria. Por isso que o Gênesis 3,15 fala, a mulher vai esmagar a tua cabeça. Por quê? Porque foi a mulher que pecou lá, junto com o homem, lógico, né? Mas primeiro foi a mulher, depois foi o homem, lógico. Entenderam? São Paulo vai dizer isso, lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, São Paulo vai falar isso. Entendeu? Que foi a mulher quem pecou. Então, a mulher é que tinha que resgatar isso. Né? Logicamente que depois também o homem, né? Então, para isso que Cristo veio. Mas quem que trouxe o Cristo? A Virgem Maria. Então, assim como Jesus é o novo Adão, agora não existe. O Adão não fica o Adão não fica sozinho. O Adão precisa da Eva, não precisa? E Jesus não precisou de uma mãe? Então, é o que a igreja ensina. Por isso que a igreja diz que Nossa Senhora é imaculada, porque ela é a nova Eva. E Eva foi concebida sem pecado. Por quê? Porque ela foi a primeira mulher concebida por Deus. Então a igreja ensina que Eva ela foi concebida, né, por Deus sem pecado. Como ela, infelizmente, pecou, ela perdeu esses direitos todos. E que agora Nossa Senhora, a Virgem Maria, é a nova Eva. Por isso que ela é, para nós católicos, né, a Imaculada. Por quê? Porque ela é aquela Eva lá do Antigo Testamento. Antes do pecado, vamos dizer assim. Como ela não pecou, ela para nós continua sendo a Santa Imaculada Conceição. Entendeu? Deu para vocês entenderem? Por isso que a igreja ensina que aquela passagem de Gênesis 3,15 se refere a Jesus, né, como a descendência lá da mulher, mas também a mulher que também vai esmagar a cabeça da serpente. E essa mulher quem? A Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Entenderam? Mais textos bíblicos que falam sobre a questão da Imaculada. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo ali 25, 26, né? A partir do versículo 26, não é? Fala ali que o anjo Gabriel foi enviado por Deus, né? Por Deus, né? A uma virgem, né? Olha aí, outro dogma, tá vendo? Né? O nome da virgem era Maria. Quando o anjo chegou para ela, falou o quê? Ave cheia de graça, ou seja, graça plena. Gente, nenhum personagem bíblico, né, é citado essa frase, cheia de graça, seja homem, seja mulher. Ou seja, graça plena, ou seja, tudo nela é graça. Então, a igreja entendeu, né, nessa passagem, que o anjo estava se referindo a ela como a Imaculada. Por quê? Cheio de graça quer dizer que você não só tem graça. Não é? A graça de Deus está toda em você. E se você está cheio da graça de Deus, você não comete pecado. Então aí a igreja entendeu também que Nossa Senhora é Imaculada. Então leiam lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, 27, 28 ali, né? Quando ele fala ali, né? Ave cheia de graça. E eu já expliquei a questão do ave, né? Eva de trás para frente, tá? E também tem alguns textos do Antigo Testamento que a igreja também diz que se referem a Maria.
Assim como tem textos do Antigo Testamento que se referem a Jesus. Não tem? Tem muitos textos do Antigo Testamento que se falam de Jesus. Né? Por exemplo, falam de Jesus e de Maria juntos, inclusive. Por exemplo, Isaías 7,14. Né? A virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Deus conosco. Esse filho é quem? É Cristo. E a virgem é quem? É Maria. Então, a igreja ensina que tem muitos textos do Antigo Testamento que se referem a Jesus e também a Maria. Então, eu quero colocar aqui alguns textos do Antigo Testamento que dão entendimento, né, que falam, né, da Virgem Maria. Eu quero colocar aqui, eu vou usar aqui um livro, A Mulher do Apocalipse. Tá? Olha aí, A Mulher do Apocalipse. Tá? Porque a igreja ensina que Maria é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Tá? Então, tem alguns textos bíblicos do Antigo Testamento que falam, né, dessa Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Por exemplo, o Salmo 45, versículo 5, diz assim: o Altíssimo santificou seu tabernáculo. Olha aí. Deus está no meio dele. Entenderam? Deus, quer dizer, o Altíssimo, santificou o seu tabernáculo. O que é o tabernáculo? É onde Deus habita. E onde que Jesus habitou? No ventre de Maria. Então, deu para vocês entenderem o que a igreja está ensinando? Então, ou seja, Jesus santificou o ventre de Maria, ou seja, não deixando ela pecar. Por isso que diz aí, o Altíssimo santificou o seu tabernáculo, ou seja, onde Deus habita. Deus está no meio dele, olha aí, porque Jesus habitou ali no ventre de Maria, né? Salmo 45, versículo 5. O Salmo 42, versículo 6 diz assim: a santidade convém à vossa casa, Senhor. Olha aí. Então, ou seja, a santidade de Maria convém à vossa casa, ou seja, onde Deus habitou, onde Jesus habitou durante 9 meses. Então, ou seja, ele preparou a santidade de Maria para que ela não pecasse, para ela poder conceber o Filho de Deus. Entendeu? Tem mais textos aqui que falam sobre isso. Olha o livro de Cânticos. Olha só. És toda formosa, minha amiga. Em ti não há mancha alguma. Olha aí, hein? Vou repetir. És toda formosa, minha amiga. Em ti não há mancha alguma. Está lá no livro de Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Então, ou seja, está falando, né, que a Virgem Maria não teve nenhuma mancha, entendeu? Ou seja, não teve nenhum pecado, entendeu? Outra passagem. Chama ainda sua esposa de jardim fechado e fonte selada. Cântico 4, versículo 12. Ou seja, jardim fechado e fonte selada. Ou seja, o pecado ali não habita. Entenderam? E outra, Cântico 6, versículo 8 e 9. Estás comigo um número de virgens. Olha aí. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Olha aí. Não sei se vocês entenderam. Está comigo um número de virgens. Gente, quantas virgens a igreja já canonizou? Santas virgens? Várias, um monte. Entendeu? Mas olha o que diz o texto. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Deu para vocês entenderem? No céu tem um monte de santa virgem, né, que a igreja já canonizou. Mas uma só é a imaculada. Quem é? A Virgem Maria. Aquela que é santa, virgem e imaculada, que não cometeu pecado. Todas as outras são virgens, mas cometeram pecado, que eu já expliquei aqui no começo. Então, gente, tem muitos textos, né, do Antigo Testamento que dão entendimento que Deus ia preservar uma mulher para Jesus poder nascer, né? Porque é aquilo que eu já falei, Deus não pode habitar no pecado, tá? E também tem vários documentos da igreja dos primeiros séculos que provam isso. Eu gosto de colocar para as pessoas não acharem que eu estou inventando aqui. Então eu quero ler aqui também um pouco o que a tradição da igreja fala, ó, a Sagrada Tradição. Está dando para vocês verem aí. Ó, a Sagrada Tradição, que eu já falei que é aquilo que foi revelado, mas que não foi escrito na Bíblia, não está na Bíblia, mas que a igreja tem documentos históricos
que falam sobre isso. Por exemplo, no começo da igreja, ali, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui, só um texto só, dois textos, rapidinho. Por exemplo, Santo Irineu. Santo Irineu foi um bispo que viveu do ano 140 até 202. Olha aí, lá no começo da igreja, entendeu? Lá no comecinho da igreja, no ano 140 a 202. Olha o que ele falava já lá naquela época. Ó, como por uma virgem, Maria, como por uma virgem, Eva, desobediente, foi o homem ferido, ou seja, que eu já expliquei, né, lá no Gênesis 3, né, por uma mulher obediente, uma virgem, recobrou a vida. Deu para vocês entenderem o que Santo Irineu está explicando? Assim como Eva, por causa que ela pecou lá, ela levou todo mundo que eu expliquei aqui para o inferno, a Virgem Maria recuperou o céu para nós. Por quê? Através da obediência dela, ela trouxe o Salvador e o Salvador pôde nos salvar. Vocês entenderam? É isso que ele já falava lá no comecinho da igreja. Santo Agostinho, que morreu no ano 430. Olha o que Santo Agostinho fala. Ó, por uma mulher veio a morte, ou seja, Eva, né? Por uma mulher veio a vida, Maria. Deu para vocês entenderem? O que a igreja sempre acreditou lá desde os começos, do começo da igreja, né? Que o quê? Que Maria é a nova Eva. Vocês entenderam? E eu quero encerrar, né? Já estamos com 40 minutos. Eu quero só encerrar. Por que o dia 8 de dezembro é o dia da Imaculada? Porque foi nesse dia que o Papa, eu já falei que só ele pode proclamar um dogma, já falei aqui, né? Foi nesse dia, no dia 8 de dezembro de 1854, que ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. A igreja sempre acreditou nisso, sempre. Mas o dogma mesmo foi proclamado no dia 8 de dezembro de 1854. Por quê? Porque muita gente estava duvidando, entendeu? Inclusive católicos, né? E muita gente. Então, quando há uma dúvida, a igreja vai e proclama um dogma, entendeu? Mas a igreja sempre acreditou, já desde os primeiros séculos, como eu já provei aqui, tanto na Bíblia quanto na tradição da igreja, entendeu? Aí o Papa foi e proclamou o dogma de fé no dia 8 de dezembro. Por isso que nós vamos celebrar, então, quarta-feira, né, o dogma, né, a proclamação do dogma. E o que o Papa falou para proclamar esse dogma? Eu quero colocar aqui só para a gente ver o que o Papa falou nesse dia. Foi o Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854. Olha o que o Papa falou. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, olha aí, Santíssima Virgem Maria, então o Papa diz que Maria é santa, porque ela é imaculada, ela é mãe de Deus, e ela é virgem, ele chama ela de Virgem Maria. Então são os dogmas que eu já falei aqui, tá? Maternidade divina, mãe de Deus, Imaculada Conceição, por isso que ela é santa, e virgindade perpétua, por isso que ele fala aqui. No primeiro instante da sua concepção, quando ela foi concebida pelos pais dela, São Joaquim e Santa Ana, que são os pais de Maria, foi por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, que eu já expliquei aqui, né? Em previsão dos méritos de Cristo, que eu já falei aqui, que para Deus não existe o tempo, né? Salvador do gênero humano, preservada, imune de toda mancha de pecado original, então ela não teve o pecado original, né? Como todos nós temos, foi revelado por Deus, olha aí, foi revelado por Deus, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Eu quero dizer isso aqui. Então, todo católico não pode duvidar disso. Se ele duvidar disso, ele não é católico, tá? Porque é um dogma proclamado pela igreja, tá? Então, se eu não creio nisso, então eu não sou católico. Eu sou católico de boca. Mas eu não sou um católico, vamos dizer assim, praticante, vamos dizer assim, tá? Porque é dogma de fé, uma verdade de fé. E ele fala aqui que foi revelado por Deus. Se foi revelado por Deus, está onde? Está na tradição e está na Bíblia, que eu já coloquei aqui os textos bíblicos e também a parte da tradição que fala da Imaculada Conceição. Então, se você é católico, você não pode duvidar disso.
tá bom? Para encerrar, gente, 4 anos depois, isso foi em 1854. 1858, Nossa Senhora começa a aparecer em Lourdes, na França, né? Coloque aí, Nossa Senhora de Lourdes na internet e leiam aí a história dela para quem não conhece. Se você é católico, você conhece, obviamente, né? Mas se você nunca ouviu a história de Lourdes, coloque lá na internet ou procure aí estudar, né? Nossa Senhora começa a aparecer em Lourdes para Bernadette, Santa Bernadette, né? E Bernadette pergunta, né? Porque o padre já tinha perguntado, ela tinha falado que estava aparecendo lá uma mulher lá, e o padre pede para ela perguntar para a mulher: quem é você? E ela vai e fala: eu sou a Imaculada Conceição. Olha aí. Ela não fala: eu sou a mãe de Jesus, eu sou a Virgem Maria. Não, ela fala: eu sou a Imaculada Conceição. Então, a própria Virgem Maria, para quem crê, não é? Nós somos católicos, nós cremos nas aparições de Lourdes, né? O Papa e a Igreja já disse que as aparições de Lourdes são verdadeiras. Inclusive, a ciência já provou, tá, gente? A ciência já provou que é o lugar que mais acontece milagres no mundo é em Lourdes. E é comprovado pela ciência, não é pela Igreja, não. Inclusive, ali tem a gruta, ali onde tem aquela água milagrosa ali, que já aconteceu muitas curas ali, não é? Então, quer dizer, ali a ciência já disse que é o lugar onde acontecem mais milagres comprovados pela ciência, não é pela Igreja, é pela ciência. Não tem explicação científica para os milagres que acontecem ali em Lourdes. Então, a Igreja já disse que as aparições de Lourdes são verdadeiras. Então, realmente, nós cremos que a Virgem Maria mesmo apareceu ali para Bernadette e ela mesmo se apresentou como a Imaculada. Então, nós não temos nenhuma dúvida, nós católicos. Amém? Eu agradeço, já estamos aí já com 46 minutos, então eu já vou encerrando por aqui, porque eu não quero me alongar mais, tá bom? E nos próximos vídeos aí a gente vai abordar outros temas sobre a fé católica, tá? Eu agradeço a vocês que me acompanharam até agora e volto a pedir novamente, tá? Divulguem esse canal, por favor, e se inscrevam também, que aí vocês me ajudam, o canal cresce e a gente pode fazer muito mais vídeos. Outra coisa que eu gostaria de pedir, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá? Se você não tem muita intimidade com a internet, pede um filho ou alguém que mexa com a internet para você deixar aí o seu comentário, né? Pode ser a sua crítica, o que você não gostou, para a gente melhorar, entendeu? Deixe aí nos comentários e deixe sugestões também. Eu gostaria que você abordasse esse tema, eu tenho dúvidas sobre isso, entendeu? Não precisem ficar com vergonha, com coisa não, é para a gente interagir mesmo. Eu gostaria de que vocês colocassem aí nos comentários aí suas sugestões, Pode colocar crítica também, se você não gostou de alguma coisa que eu falei aqui, ou não entendeu, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aí nos comentários, tá? Eu gostaria que os comentários aí ficassem cheios aí para mim poder responder, a gente poder interagir aí durante essa semana aí, tá bom? E sugestões de temas. Eu gostaria que você abordasse o tema tal. Eu tenho dúvidas sobre isso, eu não entendo isso na doutrina católica. Por favor, me ajudem aí a divulgar o canal, tá bom? E se inscrevam para me ajudar, tá bom, gente? E principalmente, agora, em relação à minha pessoa, rezem por mim, tá? Para que Deus me dê vida e saúde, para que eu continue esse trabalho aí, tá bom? Eu e aí a minha equipe aí que me ajuda a fazer esse trabalho, tá bom? Vamos pedir, então, a intercessão da Imaculada, né? Que nós vamos celebrar no dia 8, não é? Que Nossa Senhora possa interceder por nós junto a Jesus, não é? São Bernardo, doutor da Igreja, ele diz que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. O que é isso? Tudo aquilo que ela pede a Jesus, Jesus atende. Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Eu acho difícil, né? Então, por isso que a Igreja tem aquela frase, né? Pede à mãe que o filho atende, né? Aí muita gente vai falar, eu peço direto para Jesus. Pode pedir também, pode chegar e pedir direto para ele, sem problema nenhum. Agora, pedir, às vezes, né? A gente pede para a mãe da gente, né? Às vezes a gente fica assim meio com medo, né? A gente chega no colégio ali com aquela nota vermelha, não quer falar com o pai, porque Deus é o pai, né? É o nosso pai, né? Mas então às vezes a gente chega com aquela nota vermelha e fala, cara, eu não vou ter que falar com meu pai, não, acho que eu vou primeiro aqui na minha mãe, que minha mãe vai amansar ali a fera, não é verdade? Então a gente pode fazer isso também com Nossa Senhora, ó. Pede aí a Jesus aí para que ele não, né?
a gente é meio cabeça dura, né? Comete aquele pecadinho ali. Então, ó, pede a Jesus aí para ser mais misericordioso, não ser bravo com a gente. Então, a mãe sempre dá um jeitinho, né, gente? Então, vamos aproveitar. A gente que tem mãe, não é? Quem não tem, paciência. Nós não somos órfãos de mãe, nós temos mãe. Eu tenho a minha mãe da terra e também nós temos também a mãe do céu. Quem não quer usar a mãe do céu, paciência. Eu sempre uso, eu sempre peço lá, né, a intercessão dela lá para que ela também não me abandone nos meus momentos de dificuldade. Né? Claro que a graça, quem nos dá é Jesus, lógico. Né? Ele é o nosso único Salvador. Mas a intercessão de Nossa Senhora nunca falha. A igreja ensina isso há 2000 anos e nós temos provas aí dessa, que é uma grande verdade. Amém? Então, pela intercessão da Imaculada Conceição, estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.